Alô, bom dia a todos e a todas. Com grande alegria que nós damos continuidade ao nosso segundo Congresso Interinstitucional de Pesquisas. Saúdo aos que estão aqui presentes e àqueles que nos acompanham pela internet. Agradeço desde já a presença do nosso conferencista, professor Pedro Serrano. Consegue nos ouvir? Professor Pedro Serrano, que é professor doutor da Pontifícia Universidade Católica, PUC, e que muito nos honra aqui por estar presente virtualmente nessa apresentação, que fará online. Professor Pedro proferirá palestra neste momento sobre os riscos jurídicos e políticos à democracia brasileira. Como se trata de palestra e não de conferência, após a fala do professor Pedro, nós iremos abrir a possibilidade de perguntas, especialmente pelo público aqui presente, para que possam fazer suas indagações e questionamentos ao professor Dr. Pedro Serrano. Professor Dr. Pedro Serrano, meu querido amigo, seja muito bem-vindo à Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará e a este evento que homenageia o saudoso professor Paulo Bonavides e também 3 instituições. É um evento que homenageia os 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, os 120 anos da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, onde eu tenho a honra de lecionar, e também os 50 anos da nossa Universidade de Fortaleza, Unifor, onde eu já tive a oportunidade de lecionar também. Então, professor Pedro Serrano, a palavra é sua, fique à vontade, o senhor tem 30 minutos para a sua exposição e, na sequência, nós abriremos as perguntas para os participantes. Lembrando que aqueles que aqui estão, nós iremos, ao final, sortear um exemplar da revista Temes, a revista que acabamos de receber os exemplares físicos, tá? É a edição mais recente da Temes, e também sortearemos alguns livros, né, entre os presentes. Então, professor Pedro Serrano, o senhor tem a palavra. Seja muito bem-vindo à Escola Superior da Magistratura, Universidade Federal do Ceará, que promovem juntas este evento. Eu acho que o professor Pedro... Professor Pedro, consegue nos ouvir? Professor Pedro Serrano. Está sem áudio, professor. Se o senhor quiser tentar sair, entrar novamente, para a gente testar. Sempre a dificuldade o evento híbrido, né, com transmissão online, a gente enfrenta essa... O senhor consegue nos ouvir? Ele nem escuta... O problema é no computador dele, porque o rapaz que está na sala está falando que está nos ouvindo normal. Ok, então nós vamos aguardar alguns instantes que o professor vai dar uma saída e vai entrar novamente, porque houve um probleminha técnico no computador dele. Aproveito para saudar todos os demais presentes aqui, os membros do grupo de pesquisa transdisciplinar de estudos interinstitucionais da UFC, os membros do grupo Dimensões do Conhecimento do Poder Judiciário, da SBEC, saudar todos os que aqui estão, os convidados. Lembrando que, logo após a palestra do professor
Pedro Serrano, sobre riscos jurídicos e políticos da democracia brasileira, nós teremos, na sequência, o lançamento desta obra, intitulada Pena de Prestação de Serviços à Comunidade sobre o enfoque da política pública de reinserção social, a ser lançada pelo mestre Francisco Clávio Saraiva Nunes, servidor do Tribunal de Justiça. Eu tenho contato com o professor. Vamos aguardar um pouco enquanto o professor Dr. Pedro Serrano tenta reingressar no seu computador. Só clica no microfone silenciado. Embaixo. Aí. Aguardemos um pouco. Alô? 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 Lhe escutamos, professor Pedro. Alô, agora estou ouvindo. Alô? Pronto, tá saindo o seu áudio, tá? O senhor quer projetar slides ou... Não, tá bom do jeito que tá. Ok. Pronto, então eu volto a saudar aqui a presença ilustre do professor Dr. Pedro Serrano, professor da Pontifícia Universidade Católica e membro do
Prerrogativas, um grupo do qual eu também tenho a honra de fazer parte, né? Professor Dr. Pedro Serrano, seja muito bem-vindo a este nosso segundo Congresso Interinstitucional de Pesquisas da SBEC, que homenageia a memória do professor Paulo Bonavides, e 3 instituições, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que completa este ano 150 anos, a Universidade de Fortaleza, que completa 50 anos, e a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, UFC, que completa 120 anos. Então, o senhor tem a palavra, como se trata de uma palestra, logo após a sua fala, que a gente pede que fique aí em torno dos 30 minutos, nós abriremos para perguntas dos presentes. As perguntas poderão e deverão ser feitas no púlpito aqui, ao microfone, para que o professor Pedro Serrano possa ouvi-las e para que os participantes que estão na internet possam ver aqueles que estão a formular as perguntas, tá certo? Professor Pedro, o senhor tem a palavra por 30 minutos, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco e será um prazer muito grande ouvi-lo. É uma honra estar aqui, professor Flávio, uma honra mesmo. Um congresso aí capitaneado pelo senhor, um grande professor de direito, um grande jurista que nós temos no país, em homenagem ao grande Paulo Bonavides, um dos maiores juristas da nossa história, sem dúvida alguma. O tema que eu vou tratar hoje, ele toca no tema que é o tema das minhas pesquisas nas últimas décadas, aí, que é sobre a crise democrática e a crise constitucional, como é que ela se estabelece, como é que ela se desenvolve, como é que ela está hoje em dia, digamos assim, né? E que acaba reportando a um debate. Quando se fala em crise constitucional, no fundo está se falando no surgimento de momentos autoritários na história humana. A ideia de Constituição, desde no plano material, desde que ela nasceu, ela vem dotada da ideia de antitirania, né? De uma formação contra a ideia autoritária, né? E isso desde a sua semente. Se a gente pegar no século XVI, os monarcômanos franceses, né? Protestantes franceses, calvinistas, que lutavam contra reis católicos, que os perseguiam por questão religiosa, no chamado período das guerras religiosas, né? Eles estabeleceram vamos dizer, a sua formulação jurídico-política exatamente através do debate da tirania. Capturaram na antiguidade o antigo debate, um debate de milênios na filosofia política sobre o que é o tirano, né? E, na realidade, lançaram ali as bases do que pode se pensar como o pensamento jurídico-político moderno. Ou seja, a ideia de que o poder político, para ser legítimo, ele tem que se fundar em direitos, ou seja, uma superioridade dos direitos sobre o poder político. Uma ideia material de Constituição. Obviamente, à época, não uma ideia formal de Constituição, né? Esses huguenotes, que eram assim chamados, há um livro deles, para quem tiver interesse, chama Vindicae, né? Tirano e Direito de Resistência, né? Que foi, inclusive, publicado pela Fefelete alguns anos atrás, aqui da USP, né? Em português. E é um livro do século XVI que eu acho que sintetiza essas ideias que eu estou tratando aqui. Pois desde aquela época, a primeira vez que a ideia de Constituição surgiu na modernidade. Existia uma ideia próxima à ideia de direitos na Escola Ibérica da Paz, mas no plano internacional, como todo mundo sabe. A Escola Ibérica da Paz tratava de uma crítica à ideologia das colonizações através da ideia dos direitos naturais. Mas no campo do Estado, da política interna, dos países e das nações recém-surgidas, os huguenotes quem lançam primeiramente essa ideia material de Constituição, exatamente debatendo a tirania. Tirano seria o soberano que degenera por conta de não observar de forma contumaz os direitos. E daí, inclusive, faz surgir o direito à resistência, o direito das pessoas e dos grupos sociais a resistirem a essa tirania, essa não observação, quanto mais dos direitos naturais. Na época, a gente sabe, direitos eram interpretados de forma um pouco primitiva, né, como uma prerrogativa que advém do fato de sermos filhos de Deus, e, portanto, seríamos dotados de uma dignidade advinda dessa filiação, digamos assim, e isso nos tornaria dotados de direitos naturais.
a não observação desses direitos naturais pelo tirano levaria pelo soberano, perdão, levaria a sua degeneração em tirano, e o tirano estaria sujeito ao direito de resistência. Eles não chegaram a imaginar o direito de resistência ainda como tiranicídio, como morte do tirano. Quem vai fazer isso algumas décadas depois é John Locke. Ao formular o seu tratado de governo, ele vai na mesma linha e chega ao ponto de dizer que é possível eliminar o tirano, se necessário, fisicamente, o que rompe com a tradição medieval de regicídio como principal crime a ser cometido pelo ser humano. Então, a ideia de Constituição sempre teve conectada, ou sempre significou uma forma de organização jurídico-política do Estado anti-autoritária. E quando há crise constitucional, surge o autoritarismo. É uma forma de ver. Portanto, quando se fala na crise constitucional e na crise da democracia contemporânea, nós temos que olhar para esse canto. Que tipo de autoritarismo está surgindo? O que é que provoca a crise? É óbvio que tem uma discussão macropolítica, que eu não vou levar aqui, dessas razões do porquê isso já o mundo inteiro já está debatendo isso. Devo falar em meu favor, porque eu comecei a debater esse assunto como pouca gente debatia, 2006, 2005. Mas hoje já um monte de gente debate, as razões estão aí apresentadas. Me interessa mais o plano instrumental. Como é que nós observamos no interior do direito, do funcionamento da democracia, o surgimento dessas novas formas autoritárias? Obviamente tem um sentido essa visão instrumental, não é apenas descrever e conhecer, é combater. Né? Que forma nós podemos também combater isso? Não se trata de uma teoria do direito neutra, como de Dworkin formula uma teoria alinhada com a democracia constitucional e com sua defesa. Não é uma teoria neutra, que se pretende neutra do direito. Até porque uma teoria do direito neutra, ou pretensamente neutra, não pode levar ele não leva a quase nada em termos de interpretação não arbitrária do direito material. Pura e simplesmente não interpreta o direito material na prática. Podemos debater isso depois. Mas a realidade é que, para poder entender os mecanismos de crise constitucional e de autoritarismo, hoje em dia, tem que se compreender um pouco o período anterior, do século XX, para ver as mudanças que ocorreram. Né? Na modernidade, o autoritarismo se apresenta sob nova feição. No período de transição do feudalismo para a modernidade, nós tivemos a figura do soberano absoluto, que se havia um verdadeiro estado de polícia, ou seja, um modelo de estado em que o soberano podia tudo e o servo, não havia nem cidadania, era o servo, né, tinha que submeter integralmente à vontade soberana. Né? Óbvio que essa liberdade de poder do soberano não é tão grande, isso é mais típico de livros de teoria geral do Estado e fundamento de direito público do que da realidade. Todo soberano tinha seus limites de poder, como sempre tem, qualquer forma de poder, por menor que seja, traz limite. Mas, de qualquer forma, no plano estrutural e instrumental, no plano jurídico, era um poder ilimitado. Fundado na ideia que Jean Baudin falava do direito dos reis, um direito subjetivo das famílias soberanas a exercerem aquele poder de Estado de forma absoluta, enquanto aquela família existisse, de pai para filho. Esse modelo, obviamente, com o surgimento da modernidade, do iluminismo, das revoluções burguesas ou democráticas, se destrói, não há mais base no horizonte de uma sociedade judaico-cristã, não há mais condição de se pregar esse tipo de modelagem autoritária, totalitária de Estado, esse Estado de polícia como forma de governo, não há mais condições. Então, mas isso não significa que mecanismos autoritários deixam de existir, eles vão mudando de acordo com a circunstância. O autoritarismo do século XX, eu marco aqui século XX não no sentido cronológico, mas no sentido histórico-político-conceitual, para mim, ele, nesse aspecto do seu modelo de Estado autoritário, ele inicia no segundo estado de sítio de Louis Bonaparte, ali é marcante, né? Ao mesmo tempo que as revoluções burguesas constroem um modelo do Estado democrático de direito,
Por outro lado, elas constroem também o modelo do estado de exceção, como uma saída para a burguesia nos momentos de crise política. Então, a forma autoritária passa a ser a forma do estado de exceção. Estado aí não vai com um sentido de ser uma pessoa jurídica de direito subjetivo. É um tema muito pouco estudado no Brasil, embora no primeiro mundo tenha mais de 100 anos de estudo a respeito, profundos, né? É um grande tema do direito constitucional europeu. Mas o estado de exceção, ele diz respeito a um estar, a um modo de estar, ou seja, a um estado de emergência, a uma situação de emergência. Ele se refere a uma situação existencial, uma situação pública de emergência. Essa é uma questão antiga pensada na filosofia política. São Tomás de Aquino já falava dela nos tempos do medievo. O que a modernidade vai fazer é trazer esse debate para o direito, é juridicizar esse debate. De situações de emergência, nós acabamos de viver uma pandemia, por exemplo, que exigem suspensão de alguns direitos, suspensão às vezes de todo o direito, etc. Mas o foco do modelo autoritário vai ser se pensar como razão para a suspensão da Constituição e dos direitos a figura do inimigo. Você pode ter estado de exceção declarado por necessidade pública, de saúde pública, como foi a pandemia, mas pode também ter declarado por conta do ataque do inimigo. E aí que pega, normalmente, os vínculos autoritários, né? A figura do inimigo é uma figura antiga no direito, vem do direito romano, né? Mas, grosso modo, eu diria que na contemporaneidade ela significa, como fala Agamben, aquele corpo desprovido de proteção jurídica e política. São aqueles momentos em que se coloca uma parte da comunidade, um povo, um agrupamento humano, como desprovido de direitos, um corpo sem proteção jurídica mínima dos direitos humanos e fundamentais. Agora, obviamente, no discurso autoritário, a figura do inimigo não se põe dessa forma que eu estou colocando. Ela se coloca como aquele que ameaça a segurança da sociedade e a própria existência da sociedade e do Estado. E aí, Donoso Cortés, que é um autor anterior a Carl Schmitt, acaba falando, e isso inspira Carl Schmitt, né? É preferível sacrificar o direito do que sacrificar o Estado e a sociedade. Carl Schmitt vai assumir isso e vai colocar a questão mais ou menos como se fosse assim: o direito é uma boa forma de regular a vida social em momentos de paz, mas em momentos em que há ameaça do inimigo, o direito tem que ser suspenso, a condição suspensa, para o soberano poder governar amplamente no exercício pleno de sua soberania. E ele define que, numa visão teológico-política, tem a ver com a figura do milagre, que soberano é aquele que rompe com a normalidade, é aquele que tem o condão de suspender a Constituição, não o que o aplica. O soberano estatal verdadeiro não é a que aplica a Constituição, não é o que aplica os direitos, mas o que tem o poder de suspendê-los, né, para poder garantir a existência, a sobrevivência da sociedade e do povo face a ataque de inimigos. Um outro movimento importante que ele vai fazer para entender o que é o estado de exceção, ele traz a figura do inimigo para o campo interno. Rousseau, por exemplo, imaginava sempre como um Estado tendo como inimigo outro Estado. Sempre colocava isso, o Estado só pode ter como inimigo outro Estado. Mas Schmitt vai falar que não, a partir de uma noção de democracia como homogeneidade, de povo homogêneo, né, de povo, o coletivo do humano, para Schmitt e esses pensadores, é o povo e não a humanidade. Eles não acreditam que o conceito da humanidade seja real. Então, o coletivo do ser humano é o povo. E se existem povos no mundo, podem ser amigos ou inimigos. E fazer política é escolher quem é que é o povo amigo, quem é que é o povo inimigo. E o povo, portanto, tem que ser forte para resistir aos povos inimigos. E para ser forte tem que ser unido, tem que ser homogêneo. E essa homogeneidade se atinge por identidade cultural, identidade genética, proximidade genética dos seus integrantes, e identidade idiomática, ou seja, um povo homogêneo, o mais homogêneo possível. E aí, portanto, aqueles dentro daquele povo, aquelas pessoas ou grupos que contrariem essa unidade do povo, que é o que lhe dá força para sobreviver a seus inimigos, eles são inimigos também.
Então, Schmitt traz a figura do inimigo, portanto, da guerra, para a política e para a política interna. A Lei de Segurança Nacional no Brasil se fundava nessa ideia do inimigo interno. E esse inimigo interno tem que ser eliminado. O soberano é aquele que tem o poder de decidir sobre a vida, a liberdade desses inimigos, digamos assim. Quem escolhe o inimigo o nomeia, e ao nomeá-lo o desumaniza. Judeu, comunista, corrupto, como era no nazifascismo. A ascensão do nazifascismo é o ápice desse processo na Europa. Aqui no Brasil, na América Latina, tivemos a ascensão das ditaduras militares. O nazifascismo ascende pela via da democracia, as nossas ditaduras militares pela via do golpe, né, do putsch, chamado putsch, né, o golpe de Estado. Né. O melhor obra que eu sugiro para se entender como é que instrumentalmente funcionavam, vamos dizer, grosso modo, essas ditaduras do século XX, ou seja, esses estados de exceção por governos de exceção, que a alegada situação de necessidade do ataque do inimigo levava à suspensão geral dos direitos da Constituição e à instauração de um governo de exceção, né, que nós podemos chamar, grosso modo, como ditadura. O melhor livro, eu vou até pôr, seu Flávio, se você me permitir, eu vou fazer uma pequena propaganda aqui. Nós estamos lançando pela editora Contra Correntes uma tradução, eu e o Jorge Abud fizemos aí a apresentação do livro, né, o prefácio, uma tradução em português desse livro, é a primeira vez que é feito em português, um livro de Ernest Frankl, que chama Estado Dual, ou Dual State. É o melhor livro que eu creio que haja para descrever como é que era a estrutura das ditaduras do século XX. Nesse ponto, ele é muito feliz, ele consegue estabelecer uma descrição estrutural que se aplica ao nazifascismo, à ditadura grega, à ditadura espanhola, à ditadura portuguesa, às ditaduras latino-americanas, à ditadura brasileira. Ele vai descrever essa estrutura não como o estado de polícia que a gente vê falado em livros de teoria geral de Estado, ditadura como um Estado, mero Estado de polícia, Estado absoluto, com traços absolutistas, etc. Não é isso. É mais complexo que isso. É importante entender que é mais complexo que isso. Ele estabelece uma estrutura de um Estado dual. Ou seja, o Estado ditatorial ele funcionava com dois braços, com duas dimensões. Uma dimensão onde ele era, assim, um governo de exceção, uma ditadura, um Estado de polícia, que é no campo da política e dos direitos fundamentais e humanos. Ele suspendia os direitos e tratava os seus adversários, as pessoas incômodas ao regime, etc. e tal, como seres não humanos, como inimigos. Seres, corpos desprovidos de direito. Nós vimos o que aconteceu nos campos de concentração da Alemanha nazista, por exemplo. Então, ele tinha essa característica de ser um Estado, um verdadeiro governo de exceção nessa dimensão política, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, convivia com essa dimensão política um outro braço, uma outra dimensão, de um Estado normativo, quase um Estado de direito. Só não podemos falar com ele Estado de direito porque não limitava o poder político. Mas um Estado normativo, porque o capitalismo, para se reproduzir, demanda normas. Precisa ter contrato para fechar, o mercado poder operar, precisa ter contratos. Contratos pressupõem sujeitos de direito. Pressupõe que, se houver divergência na interpretação do contrato, precisam ir a juízo, precisa ter um juiz. Precisa ter direito penal comum para defender a liberdade e a propriedade, aí tem que ter promotor, delegado, juiz criminal, tribunais, ou seja, você tem uma estrutura muito semelhante à do Estado de Direito nessa outra dimensão, que ela serve fundamentalmente para reproduzir o capitalismo. E há um terceiro elemento que é importante, que é a decretação do estado de exceção, ou seja, a declaração da suspensão do direito e das constituições nessas ditaduras que houve, ela se dá por uma declaração jurídica, se dava por uma declaração jurídica geral. Hitler, depois do fogo no Reichstag, estabelece a sua ditadura declarando o estado de exceção nos termos do artigo 48 da Constituição de Weimar, estado de emergência. E logo depois aprova no parlamento uma lei de plenos poderes, lhe outorgando poderes ditatoriais, suspendendo os limites a seus poderes que a Constituição trazia.
Se a gente pegar aqui o Brasil como exemplo, nós tivemos o ato institucional números 1, 2, 3, 4 e 5, que foi o ápice, que foram atos que decretaram a suspensão de direitos, né? Portanto, a suspensão da própria Constituição e do direito. Então, essa é uma característica. As ditaduras do século XX, elas interrompiam totalmente a democracia e a efetividade da Constituição, mantinham a Constituição no seu lugar formal, mas declarando formalmente a sua suspensão. Ou seja, havia elementos de declaração jurídica de suspensão da eficácia da Constituição e dos direitos. E assim foi em todas as ditaduras do século XX. É impressionante como a descrição de Frankl cabe. E vou dizer, esse Estado normativo funcionando dava para uma grande parcela da comunidade uma certa impressão de normalidade, de funcionamento segundo normas aprovadas por legislativo, etc. Se você pegar um sujeito que não tenha tido nenhuma participação política no período da ditadura, que leve uma vida comum, seja um apolítico, digamos assim, né? Aquilo que os gregos chamavam de idiota, aquele que não participa da polis. Você pegar um sujeito médio, assim, brasileiro, da época da ditadura, vai falar que nada mudou, né? Não tem parente que morreu perseguido, nem torturado, nunca exerceu seu direito à livre expressão de forma plena. Isso por causa desse mecanismo, né, de ser dual e, ao mesmo tempo, com declaração jurídica. Bem, isso muda. No século XXI, isso muda e é isso que a gente tem que atentar. O fenômeno do nazifascismo, o impacto que ocasionou em todo o Ocidente, eu diria que em todo o mundo democrático, mesmo o mundo colonizado pelo Ocidente foi muito impactado pelo que houve na Europa. As ditaduras latino-americanas, que é o seu impacto, etc., criaram um ambiente em que fica muito difícil se sustentar uma ditadura nesse modelo do século XX. Mas isso também não significa que o autoritarismo acabou. Ele se apresenta de outra forma. Ele não se apresenta mais por estado de exceção, que se dá por um governo de exceção. O estado de exceção na contemporaneidade vai se dar não por um governo de exceção, mas por medidas de exceção no interior da democracia. Dentro da democracia, nós vamos ter a produção de medidas de exceção inconstitucionais, mas com uma inconstitucionalidade qualificada. Qualificada porque com função política e que, se praticadas de forma intensa, ou dependendo da intensidade material de uma determinada medida constitucional, fere de morte a democracia. Então, nós temos essa característica de autoritarismo no século XXI ser produzido por medidas de exceção, e não por uma ditadura, por um governo de exceção, por tanques na rua. A crise constitucional se estabelece não pela declaração da suspensão geral da Constituição, mas por conta dos aplicadores da Constituição não serem a ela leais, não terem lealdade com a Constituição e acabarem produzindo decisões que vão esvaziando o sentido da Constituição e que não atingem a sociedade como um todo, vão atingir só os indesejáveis. O líder político da oposição, o jornalista, o advogado, é fluida a figura do inimigo. Por isso que o nome que a gente tem dado, eu e Luiz Manuel Fonseca Pires, é o nome de autoritarismo líquido, porque a figura do soberano, ele se apresenta a cada hora com um formato dentro do Estado, e a figura do inimigo também dilui a cada hora dependendo da situação existente. Mas sempre se dá por medidas de exceção e não por decretações de ditadura. No primeiro mundo, essas medidas de exceção, inicialmente, lá pela década de 90, começo dos anos 2000, foram produzidas tendo como soberano o chefe do executivo, embora produzidas muitas vezes por leis, mas é o chefe do executivo aquele quem tem o poder soberano de estabelecer essas medidas de exceção. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que elas foram produzidas e são produzidas até hoje no interior de um regime jurídico de segurança nacional. Assim, por exemplo, o Patriotic Act nos Estados Unidos, uma lei que autorizava a tortura, que pudesse se suspender o direito à integridade física das pessoas. Ela se dava como um mecanismo de segurança nacional face ao inimigo muçulmano fundamentalista.
o nome que se dá ao inimigo aí é muçulmano, fundamentalista, mas na realidade se aplica a qualquer estrangeiro, no começo que tivesse uma aparência árabe, ou que qualquer muçulmano, depois para qualquer pessoa em geral, né, que se fosse atribuído relação com problemas de segurança nacional. Né. A pessoa acusada de ser um terrorista, no sentido que é a palavra com que caracteriza o inimigo aí, a pessoa acusada de terrorismo ou de ter relações com o terrorismo tinha seus direitos totalmente suspensos. No começo da vigência do Patriot Act, podia ser preso pelo Estado por 90 dias, sem inquérito, sem advogado, sem comunicação à família, um sequestro. Né? Podia ser torturado, existem, eu li o regulamento de Guantánamo, é algo impressionante de se ler, né? Que é feito com base no Patriot Act. Né? É um conjunto imenso de regras regulando como o sujeito pode ser torturado, quanto tempo pode ser afogado, etc. O segundo, bem, esse na Europa foram as leis antiterrorismo, sempre com essa característica de ser o inimigo terrorista e o regime, num regime jurídico especial de direitos de questão de segurança nacional. Aqui na América Latina foi diferente, o Brasil foi o grande laboratório desse novo modelo. Se inicia na década de 90, onde primeira característica não foi o executivo, o soberano que impõe as medidas de exceção, era o sistema de justiça. E a figura do inimigo não era a figura do estrangeiro, do terrorista, era a figura do traficante. Portanto, se dava no interior do direito penal comum a produção das medidas de exceção sob a forma do que nós viemos a chamar de processo penal de exceção. Fernando Ideu fez uma importante tese de doutorado sobre esse tema, o processo penal de exceção e suas características. Pois foi se instaurando no Brasil processos penais de exceção, onde o acusado de terrorismo era desprovido de sua condição humana. O processo penal, a democracia e a Constituição apareciam como mera maquiagem. No conteúdo material daquele processo, não se tratava de uma ação jurídica regulada pela Constituição Democrática, se tratava de uma ação política tirânica de persecução do inimigo. O traficante era tratado como inimigo, um corpo desprovido de direitos. Isso se expande para os outros crimes. A figura do bandido passa a ser a figura do inimigo, com aqueles programas de televisão da tarde da década de 90, né? E que a mídia teve um papel fundamental ao ir criando essa ambientação social favorável à substituição de um Estado democrático de direito por um Estado de segurança, né? Por um Estado que, digamos, um Leviatã, um Estado de segurança, cuja função primordial do soberano seria garantir a paz e a segurança, no sentido robesiano mesmo, onde o contrato social é encarado como algo posterior ao Estado e não anterior. E começa a se criar essa ambientação social favorável a isso. Essa primeira modalidade de medidas de exceção que nós vimos na América Latina, que foi os processos penais de exceção, eles migram para a política com o caso do mensalão. O caso do mensalão é marcante, ele implica a mudança para a política, tanto que os políticos são acusados não mais de crimes políticos, mas de crimes comuns. Né? Mas se você lê como eu fiz, estudei os casos de José Dirceu e José Genuíno, é evidente, fica muito evidente que são casos fraudulentos, quer dizer, tem uma aparência de cumprimento da lei e da Constituição, mas no sentido material não fizeram isso. Né? Bem, esse ciclo histórico continua, nos governos progressistas aí, produzem leis que fortalecem essas medidas de exceção, né? Por incrível que pareça, foram leis produzidas por governos progressistas, né? Lei de organização criminosa, lei de delação, aumento das penas de corrupção, lei anticorrupção, etc. Tal, né? E isso vai criar as condições institucionais para o surgimento de uma intensa produção de medidas de exceção, que foi a Lava Jato. E a Lava Jato acaba sendo, pode até ser que tenha se iniciado como ideia de combate ao crime, mas acaba se desvirtuando para uma operação política de produção de medidas de exceção, uma estrutura que se instala dentro do sistema de justiça com finalidade política. Né?
e consegue produzir alguns resultados. Cria o clima social propício ao impeachment de Dilma, e aí surge no Brasil uma outra grande modalidade de medida de exceção, que é o impeachment constitucional, aquilo que Ronald Work chamava de um tipo de golpe. Ele escreveu um artigo no fim da década de 90, A Kind of Coup, um tipo de golpe, na revista The New Yorker, e alcunhou de golpe esse tipo de impeachment banalizado, né, feito onde se aplica a Constituição a título de destruí-la e não a título de aplicá-la mesmo. Então, aquilo criou uma ferida institucional no Brasil brutal, nós estamos convivendo com ela até hoje. E a Lava Jato cria essas condições sociais para que haja o impeachment, produz um processo fraudulento, ou alguns processos fraudulentos contra lideranças políticas, eu não tenho tempo aqui de expandir o porquê que são fraudulentos, mas que impedem Lula de ser candidato. Nós não tivemos uma eleição realmente livre em 2018, um dos principais partidos que estavam concorrendo, o Partido dos Trabalhadores, não pôde escolher livremente seu candidato, porque o seu grande líder foi impedido por um processo fraudulento de participar do processo eleitoral, como, aliás, reconhecido depois pela ONU, pelo Comitê de Direitos Civis da ONU, que diz que não apenas os direitos civis de Lula foram profundamente vulnerados, mas também a própria democracia brasileira, né, como a ONU reconhece. Então, ou seja, esse foi o ciclo que nós atravessamos e temos reações dele até hoje. Nós vemos, às vezes, algumas medidas do Poder Judiciário com relação a gente de extrema-direita, que pode, eventualmente, por enquanto, a meu ver, ainda não estamos perante a produção de medidas de exceção, mas podemos até na caminhada que nós temos. Nós temos que tomar muita cautela com os direitos como limites agora nessa ideia de combate à democracia. A democracia passa a ser atacada de forma cada vez mais intensa. A eleição de um governo de extrema-direita leva a surgir o Poder Executivo como produtor dessas medidas de exceção, e isso tudo culmina, mesmo com a derrota dessa extrema-direita, com uma tentativa de golpe, que foi a do 8 de janeiro. E a democracia tem necessidade de se defender. As condenações havidas em relação ao 8 de janeiro, a meu ver, são corretas. Tem um pequeno problema de ter aplicado 2 crimes quando deveria ter aplicado um, na questão do golpe de Estado e da ofensa aos poderes democráticos. Devia ter aplicado só o golpe de Estado, mas isso não mudaria muito o caráter das penas, continuariam penas graves, e tem que ser. Né? Nesse aspecto está correto, eu acho que precisa corrigir o número de prisões preventivas urgentemente. Para mim, há um abuso no uso da prisão preventiva nesse caso. Foi correto prender as pessoas preventivamente 8 de janeiro, não é correto manter essas prisões, né? Atualmente. Precisa liberar, botar tornozeleira, etc. Né? Ou seja, nós estamos nesse espaço. As características técnicas do que é esse autoritarismo líquido contemporâneo de medidas de exceção, fractal, eu precisaria detalhar. Existem várias características. Por exemplo, o estado de exceção para o governo de exceção se fundava na anomia, na ausência de normas. Nosso autoritarismo contemporâneo, ao contrário, se funda na hipernomia, um excesso de normas sancionatórias que acaba restando a quem aplica a norma, ao polícia, ao juiz, ao promotor, acaba restando a ele um grande poder de escolha de quem deve ser punido ou não, porque potencialmente todos podemos ser punidos. Há um excesso normativo, tanto em número de normas, né, no aspecto numérico, mas principalmente pelo caráter semântico. As normas penais são produzidas em conceitos indeterminados. Ao serem produzidas em conceitos indeterminados, possibilitam a inclusão de condutas novas a cada tempo na tipificação penal, arrebentando com o princípio do nulo crime sine previa lege. Eu tentei falar rápido, são estudos de mais de 20 anos, né? Difícil de sintetizar aqui, mas eu acho que nós temos que estar atentos a isso. Certos países, como Turquia, Polônia, Israel, estava acontecendo isso antes do conflito, são países que acabaram produzindo intensamente medidas de exceção ao ponto de perder a característica de serem democracia. Hungria, Polônia, Turquia, por causa da produção intensa de medidas de exceção dessa natureza. Hoje, um grande problema que nós temos no Brasil é que esse sistema de justiça que inicia a produção de medidas de exceção
com a liquefação da figura do soberano, acaba passando a ser vítima do movimento autoritário que a produção dessas medidas de exceção gerou. E tem se defendido corretamente, porque defender o sistema de justiça como instituição é a defesa da democracia, é defender a democracia. Então, nós temos que estar atentos a isso, não podemos cair no discurso de tratar o Supremo Tribunal Federal como inimigo da vez. Não é o caso. É algo absolutamente equivocado, é algo que já foi feito em outros países. Mais de 2.000 juízes acabaram presos na Turquia, etc. Quer dizer, nós não podemos cair nessa esparrela, isso faz parte de um discurso comum a toda a extrema-direita no mundo, que é o enfraquecimento do sistema de justiça, sua destruição de fato como fonte de limites ao poder de Estado. Eu tentei falar da forma rápida, Flávio, me desculpe aí, eu agradeço muito a oportunidade. Pode falar, filho. Muito bem, eu agradeço imensamente a brilhante palestra proferida pelo professor Dr. Pedro Serrano, que muito nos honra por ter aceito participar deste evento. Eu registro aqui a presença da desembargadora Marluce Bezerra, a desembargadora que, inclusive, integra, se não me engano, o IBCCRIM, não é isso? E registro também a ilustre presença da desembargadora aposentada Maria das Graças de Almeida Quental, também uma estudiosa das questões penais, além da presença de todos os que aqui se encontram, né? Nós teremos, ao final, um sorteio de alguns exemplares de livros entre os que estão presentes ao evento, em cada painel, em cada atividade. Mas agora eu faculto a palavra aos presentes, caso haja alguém que tenha interesse em fazer alguma pergunta, alguma indagação, algum questionamento ao professor Pedro Serrano, pode dirigir-se aqui ao púlpito e formulá-lo ao microfone para que o professor possa ouvir. Basta levantar o braço. Alguém deseja perguntar algo ao professor Pedro Serrano? A doutora Georgia Carioca, pode dirigir-se aqui ao púlpito? Ou então pode pegar o microfone, mas é melhor dirigir-se ao púlpito, porque aí ele vai não só de ouvir, mas também poder vê-la, tá? Assim como o público que nos acompanha pela internet. Pode formular ali no púlpito, porque aí... Ou então pega o microfone e formule aqui de frente para a câmera, né? Por gentileza. Aqui de frente para a câmera, para poder a câmera lhe pegar, Georgia. Doutora Georgia. Doutora Georgia é advogada, integrante do Grupo Transdisciplinar de Estudos e Pesquisas Internacionais, mestre em Planejamento de Políticas Públicas. Fique à vontade. Vamos lá, sua pergunta. Bom dia a todos. Bom dia, professor Dr. Pedro Serrano. Bom dia, professor Flávio. Bom dia especialmente ao meu colega Flávio, que está também publicando o livro dele hoje, que é aluno de mestrado. Flávio, desculpe. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta ligada ao livro Como as Democracias Morrem, né? E dentro do contexto da sua palestra. Eu estava aqui escutando e fazendo aqui as correlações. E a minha pergunta o livro ele aponta, né, a importância do papel dos partidos políticos nesse processo de proteção da democracia, né? Então, a minha pergunta é como essa função tem sido desempenhada pelos partidos políticos no Brasil, especialmente em tempos de crise. E aí, dentro disso, a correlação com a sua palestra. Eu agradeço muito a pergunta oportuna. Essa é uma questão de esse livro que você trata, escrito por cientistas políticos de Harvard, se cinge a questão da ciência política que está no tema, né? Os seus nomes estritamente políticos. A minha preocupação é mais instrumental, é jurídica, de Estado, institucional, né? Como é que a gente observa na estrutura institucional do Estado a presença desses mecanismos autoritários, né? E que degeneram a democracia, né? O paradigma da degeneração é algo importante para a gente ter em mente, né? Tem um livro, A Degeneração do Direito, do professor Bernard Hitters,
que é muito relevante para compreender esse paradigma da degeneração, né, que ocorre nos momentos autoritários e que tem ocorrido atualmente. A questão dos partidos me parece relevante no plano político, porque o que eu observo, numa observação concreta, objetiva, do funcionamento das democracias, é que os partidos têm perdido a capacidade de se traduzirem como produtores de ideias políticas, de arregimentação política, né? Isso tem enfraquecido muito a democracia, né? Nós temos tido os partidos cada vez mais como unidades de negócio, de acesso a cargos, de acesso à estrutura de Estado, de exercício do poder de governo no sentido mais medíocre, vamos dizer, da expressão, né? E cada vez menos como produtores, como usinas de produção de ideias políticas, de propostas, de projetos, né, de políticas públicas, etc. Isso no mundo é uma tendência, né? A isso se agregue o fato de que a presença da extrema-direita na política destrói os direitos como common ground, ou seja, aquilo que Dworkin chama de common ground, de solo comum. Os direitos devem ser um solo comum sobre o qual as disputas de poder se dão. Então, os partidos deveriam disputar poder numa democracia tendo como um certo consenso aqueles direitos humanos e fundamentais mínimos, que são a base civilizada da sociabilidade. E não é isso que ocorre atualmente. Os direitos passaram a ser uma clivagem. A defesa dos direitos passou a ser, entre aspas, coisas de esquerda, coisa que nunca foi da esquerda propriamente dita, mas acabou sendo ultimamente. É chamado de esquerdista qualquer pessoa que defenda os direitos da pobreza, os direitos das mulheres, os direitos dos trabalhadores, os direitos do povo LGBT, os direitos antirracistas. Ou seja, uma certa lógica civilizada de existência se perdeu nos mecanismos de competição partidária. Dworkin observa isso num livro muito bom, né, chamado Democracy is Possible Here. Chantal Mouffe, eu acho que apresenta também os caminhos para a gente entender como isso funciona. Uma democracia é um regime que tem que ser agônico, não antagônico. Esse mecanismo da agonia, das relações agônicas, ela foi estabelecida nos Jogos Olímpicos da antiga Grécia. O meu adversário no jogo, eu nunca vou me conciliar com ele, ele vai ser sempre meu adversário, eu vou querer ganhar dele. Mas eu reconheço que sem a existência do meu adversário não existe jogo. Na democracia, sim, se eu interpreto o meu diferente, o meu adversário, como inimigo, como o meu antagônico, eu destruo a democracia. A democracia tem que supor que o meu adversário, né, eu nunca vou me conciliar com ele, pensamos o mundo e a sociabilidade de forma radicalmente diferente, mas eu reconheço que a existência dele é fundamental para existir a democracia. O problema é que a extrema-direita ela ingressa com um tipo de postura no jogo democrático onde a lógica é a eliminação, a destruição do diferente, a destruição da própria democracia. É um discurso onde a palavra é usada não para elucidar, a palavra não é usada para convencer, a palavra é usada para destruir, é um discurso destrutivo, né? E isso realmente leva à perda dos direitos como um common ground, como um solo comum, e os direitos passam a ser uma clivagem. Hoje é de esquerda quem defende os direitos humanos fundamentais e a Constituição, conceitos clássicos do liberalismo político. E de direita quem é contra eles, né? Quer dizer, é quase como uma divisão que é possível fazer hoje em dia. Que é algo absurdo quando você pensa na tradição do pensamento político do Ocidente. Os partidos estão no meio disso. Quer dizer, eles representam essa... Eles, em vez de representarem uma disputa de poder a partir de um solo comum de direitos, eles representam essa clivagem entre quem ataca os direitos e quem os defende. Muito bem, obrigado, doutor Pedro. Quero aproveitar também para registrar a presença do doutor Eduardo Fontinelli, em nome do qual eu saúdo todos os magistrados juízes aqui presentes, né? Quero dizer que há uma pergunta aqui formulada no chat
doutor Pedro, pela Nara Araújo, que é também mestre em Planejamento de Políticas Públicas e é integrante do nosso grupo de pesquisa. A Nara pergunta: como o senhor analisa a eleição de Milei na democracia na América Latina e como isso impacta no Brasil? A pergunta está, inclusive, postada aí. Eu vi. Então, eu creio que é um avanço da extrema-direita na América do Sul, né? Uma vitória na Argentina, né? Sem dúvida, né? E isso faz parte do cotidiano das disputas hoje no mundo. É uma nova extrema-direita, não é a extrema-direita do século XX, e que, na realidade, são extremas direitas. O certo era, inclusive, colocar no plural, porque você tem várias linhagens de pensamento, né? Todas têm algo em comum, mas têm características próprias, né? Matizes próprias, que precisam ser conhecidas. Algumas são violentas, outras não, depende de uma série de características que são diferentes entre si. Você vai aí desde o anarcocapitalismo, que se chama, que parece que Milei é seguidor dessa linhagem, até o nazismo, as novas formas de nazismo. Então, você tem um leque de... Tem os tradicionalistas, que é outro tipo de antimodernos, que é outro tipo de reflexão. Tem vamos dizer, conservadores revolucionários. Você tem vários tipos, né? Tem um livro que chama Tambores à Distância, muito bom, que ele trata de todas essas linhagens de pensamento de extrema-direita, aí, né? Para quem tiver interesse. E o Milei, ele parece que ele segue uma linhagem anarcocapitalista, que é uma forma de pensamento contrária aos direitos, porque o que caracteriza os direitos, a Revolução Francesa trouxe muito isso, mas na realidade vem desde o seu nascituro, né? Que é a ideia de direito ser algo contrário a privilégio. Aonde há direito não pode haver privilégio. O direito tem essa tendência à universalidade, né? O direito é uma prerrogativa a ser exercido por todos. Então, direito à vida, todos temos. Direito à liberdade, todos temos. Quer dizer, todos devemos poder exercer essa prerrogativa. Agora, obviamente, se todos podemos exercer essa prerrogativa, nós temos que ajustar o exercício dessas prerrogativas individualmente, para que a prerrogativa de um não acabe suprimindo a do outro. Ou seja, o velho dizer de Locke, que ser livre é ser dono do próprio corpo e não poder ser dono do corpo do outro. Não poder invadir a esfera de direitos do outro. Isso é algo banal, qualquer estudante de direito sabe disso. Mas o anarcocapitalista, Rothbard, por exemplo, que é o grande pensador deles, né? Mas qualquer um dos outros também, eles acabam estabelecendo um mecanismo de ponto de vista em que o sujeito transforma tudo em mercadoria. E ao transformar tudo em mercadoria, isso se traduz na estrutura social como um sistema de privilégios e não de direitos, né? Porque não há limites à mercadoria, logo quem detém a mercadoria pode tudo. Então, por exemplo, você tem a situação estranha, Rothbard chega a propor, né? Nozick, que é um autor mais moderado um pouco, embora anarcocapitalista também, mas Rothbard, que é o fundador da linhagem de pensamento na contemporaneidade, ele chega a propor a possibilidade de comércio de crianças. Milei chegou a propor a possibilidade de comércio de órgãos, quer dizer, a solução social que ele oferece para a pobreza é vender o rim, né? É evidente que isso vai implicar no exercício de privilégios de uma parcela da sociedade. É um novo discurso para defender algo antigo, que é o pensamento tradicionalista, pensamento antimoderno de Donoso Cortés, de Bonaldo, uma série deles, né? Que na realidade propõe a existência de uma elite natural para governar a sociedade, e essa elite natural detendo um conjunto de prerrogativas que as outras pessoas não deteriam, portanto, privilégios. Então, o problema do Milei é isso, é estabelecer um sistema de privilégios muito intenso na Argentina que destrua a democracia através da destruição dos direitos como universalidade. Mais uma vez, obrigado, doutor Pedro Serrano. Agradeço a presença de Vossa Excelência aqui, excelente palestra, muitas perguntas aqui ainda, mas o tempo do evento na internet é uma coisa muito curta, a gente tem que correr, porque a gente tem o lançamento de um livro na sequência daqui a pouco, e ainda outra sessão, outros painéis.
Eu quero registrar a presença do meu colega e amigo servidor Edson, em nome do qual saúdo todos os servidores públicos do Tribunal de Justiça e de outros órgãos que aqui estão presentes na plateia. Eu vou fazer aqui o sorteio de alguns exemplares da revista Temes. Antes de me da despedida final aqui do Dr. Pedro Serrano, eu vou sortear 2 exemplares da revista Temes, que acabou de sair, entre os presentes, tá? Cada sessão a gente está sorteando um livro, uma revista, aos que estão aqui presentes nesse evento. É um público pequeno presente, há um público maior virtualmente, né? E a gente tem valorizado os que têm comparecido aqui também, em busca do conhecimento, né? Então, vamos lá. A gente agradece aí. Fazer aqui o sorteio rapidamente. Olha que coincidência o Edson, né? Vamos dizer que foi Edson Saraiva, meu caro. Vai receber aqui seu exemplar da revista Temes. A gente pede que... Eu vou pedir ao Clávio que faça a entrega. Pode ser, doutor Clávio? Clávio, que é o que vai lançar o livro daqui a pouco, é nosso colega servidor, também vai entregar ao Edson, aqui na frente, para aparecer na câmera, um exemplar da revista Temes, revista da Escola Superior da Magistratura. Eu convido todos vocês, inclusive o doutor Pedro Serrano, a escrever artigos para a revista do Pedro. Está ótimo. Lembrando que o Clávio é tio do Edson, né? Para dizer que é... Muito bem. Obrigado. Então, vou sortear mais um exemplar aqui da revista Temes. Obrigado. Muito bem. Eu não sei se eu vou entender essa letra, mas é alguma coisa como Soares, Sobral. O que está escrito aqui? Um senhor. Um senhor que começa com S. É porque eu não sei. SABR. Sabra. Sabri. Então, pronto, professor Sabri, eu vou pedir à desembargadora Marluz que, por gentileza, faça aqui a entrega da revista Temes, exemplar da revista Temes ao professor Sabri, que aqui está presente, né? Tá. Tá ótimo. Então, eu vou... Enquanto a doutora Marluz se entrega, pronto, aqui. Vocês podem olhar ali para a câmera. Ótimo. Muito bem. Passo a palavra, então, ao doutor Pedro Serrano para fazer as suas palavras finais e agradeço desde já, mais uma vez, a sua ilustre participação nesse evento. Foi brilhante sua palestra, muitas perguntas aqui, o tempo não nos permite formulá-las todas, mas a gente agradece em nome da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará e a Universidade Federal do Ceará, cujos grupos de pesquisa organizam esse evento. Fique à vontade. Eu agradeço muito o convite, professor Flávio, da Escola Superior da Magistratura e da Universidade, do senhor, foi uma honra. Espero poder participar novamente de novos eventos e fica aqui a memória do professor Paulo Bonavides, um dos maiores juristas da nossa história, indiscutivelmente. Agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado. Até logo. Nós damos por encerrado esse painel e vamos prosseguir agora com a sala, na sequência já do outro painel, que é o lançamento do livro Pena de Prestação de Serviços à Comunidade sob o enfoque. Vou pedir ao Cláudio que já compareça aqui para a gente poder fazer a transmissão. Obrigado.